LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais um Agrocanal LFZ Consultoria toda quinta-feira com o Esgoda. Um canal do YouTube, um canal do Spotify para você que gosta de vendas, que gosta de marketing. Hoje vai ser um bate-papo diferente. Nós vamos fazer mais um Esgoda Comenta, né? Bem, eu queria falar hoje, né, sobre uma posição no mercado bastante comum, né? É a posição do ATV, assistente técnico de vendas. Tem uns que chamam de ATS, assistente técnico de sementes, outros chamam de trainee, outros chamam de AGD, agente de geração de demanda. Bom, vamos lá. Antigamente, né, a gente era contratado pelas empresas, saía da faculdade e era contratado para iniciar o trabalho de RTV Júnior, né? Então, moçada, a gente tem posições no mercado, vamos falar na área comercial, que você entra como um trainee, um AT, um ATS, um AGD. Hoje, né, antigamente nem tinha muito isso, tinha até só o estagiário, né? Mas você entra nessa função aí, como um RTV, depois júnior, depois você vai à posição de pleno, sênior e especialista. Então, qualquer função que você esteja trabalhando, pode ser presidente de uma companhia, você é, em determinado momento, júnior, pleno, sênior ou especialista, né? Então, se você é novo na posição, né, você é um RTV, um presidente de uma companhia júnior, e assim por diante, até que você se torne um especialista. No nosso tempo existia só o estagiário, né? E já era difícil da gente achar lugar para fazer estágio, né? Tinha muita concorrência na faculdade para a gente conseguir estágio e tal, mas você tinha que fazer o estágio até mesmo obrigatório, né? Na faculdade. Hoje as empresas estão contratando muito, né? Esse trainee, esse AGD, esse ATS, ATV ou simplesmente o AT, o assistente técnico. Que função tem um assistente técnico, né? Então você pode ter um assistente técnico para desenvolvimento de mercado. Então, o que que esse assistente faz? Normalmente ele está aí montando campos demonstrativos, né? O que a gente chama de lado a lado, o que a gente chama de lavoura demonstrativa. Vamos já fazer um ponto aqui, falar comercialmente o que é um lado a lado. Um lado a lado é um ensaio de competição que você coloca o seu produto, seja um defensivo, seja uma semente, ao lado de um concorrente seu, né? E de preferência, né, em agricultor que você não conhece, daí ele é um lado a lado, um agricultor que você não trabalha. Então você está fazendo um ensaio de competição para entrar e participar, né, dentro dessa propriedade, mostrando que seu produto possa ter um melhor encaixe dentro da necessidade do agricultor em relação ao produto que você está colocando como competidor. Isso é um lado a lado. Já uma lavoura demonstrativa, ela é feita, né, em agricultores, né, em clientes que você já conhece, que você já trabalha. E você veio provavelmente com um produto novo ou com um produto que esse seu cliente, seu agricultor ainda não usou, e você vai fazer o quê? Você vai demonstrar isso para ele. Normalmente isso é feito com muito mais frequência, né? Pelo AT, pelo AGD, seja ele de desenvolvimento de mercado, né, o DM, né, um AT de DM, ou mesmo pelo AT da área comercial. Mas muitos ATs também estão na geração de demanda. Então, o que que acontece, né? Ele tem que ir para o campo, tem que gerar pedidos e levar para a empresa, né, para a revenda ou para a cooperativa, né, para que ela possa faturar isso aí. Então a gente tem muitos, né, muita função de AT, de AGD, de trainee, seja como quer que seja, né? O trainee ele é interno do fornecedor, basicamente, ou da revenda ou da cooperativa, sendo contratado por ela mesmo, né, ou pelo fornecedor, trabalhando com o fornecedor. Já o AT, ele pode ser compartilhado, né? Então, o assistente técnico, normalmente, o fornecedor oferece para a cooperativa, para a revenda, um AT para desenvolver os seus produtos lá dentro.
né? Então, você pega, por exemplo, um AT de químicos, vai trabalhar em uma determinada região, né, para desenvolver, né, e para gerar demanda ou para desenvolver produto, né? Então, isso depende muito da função. Normalmente, esse AT, ele é coordenado pelo RTV da região, né? Então, ou pelo RC, o representante comercial, ou o representante técnico de venda, seja ele CLT ou pessoa jurídica, como queira falar, ele coordena. E aí vem o problema, moçada. Hoje, né, um RTV de uma multinacional, ele tem tanto trabalho na parte burocrática, na área que ele atua, que às vezes ele não tem o tempo suficiente para poder preparar, né, esse AT para assumir uma posição, né, de RTV em um curto espaço de tempo. Então, eu entendo que um AT, ou um trainee, seja o que for, ele é uma pessoa que está sendo preparada para depois galgar um outro espaço, né? Que espaço é esse? É o espaço de um RTV, é o que a grande maioria deles sonha. E aí eu estou nas idas e vindas por aí, aí eu encontro nos meus treinamentos de vendas, de gerenciamento de território, encontro lá um AT. Aí eu pergunto para ele assim: quanto tempo você tem de mercado? Ah, eu tenho 4 anos. Certo, e o que que você fez até hoje? Eu sou AT há 4 anos. Olha, moçada, problema, né? Porque quando você está de AT há 4 anos, o teu tempo está passando. Um AT não pode, um trainee não pode, um AGD não pode ficar mais que 2 anos nessa função, a não ser que você queira, né? O que que é você queira? Ah, eu não quero sair daqui do Rio Grande do Sul, eu estou aqui em Vacaria, eu tenho minha família, tenho minha esposa, tenho não sei o quê, eu quero ficar aqui, eu gosto do que eu faço como AT, eu quero ser um AT independente em qual companhia eu estou trabalhando. Aí é outro ponto, né? Aí a gente tem que respeitar, porque eu sempre digo que na segunda-feira, quando você acorda, você tem que estar feliz trabalhando onde você está trabalhando. Então isso aí é ponto principal. Se você não está feliz, não vai dar certo. Porém, se você busca, se você está galgando, né, um espaço diferente no mercado, se você quer ser um RTV, se você quer evoluir profissionalmente, primeiro, na minha opinião, na grande maioria das vezes, você tem que ter mobilidade. Se você quer trabalhar num fornecedor, né, se você quer ir, né, para uma área de ser um RTV, de um fornecedor de insumos, seja ele de fertilizantes, seja de biológicos, de nutrição ou de químicos, né, você tem que ter mobilidade se você sonha com uma carreira vertical, crescimento vertical. Ah, um dia eu quero chegar a ser um gerente regional, quero chegar a ser um diretor de companhia. Não tem como você ser, ou pelo menos a prática nos mostra isso, você ser um diretor de uma companhia, entrando para trabalhar como AT, lá em Pato Bragado, perto de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, e daí você vira em Marechal Cândido Rondon um RTV, e você virar um gerente regional, virar um diretor da companhia morando em Pato Bragado, né? Uma vez eu vi algo muito interessante, uma colocação, que você é experiente, né? Quando você busca e faz muitas coisas diferentes dentro de uma própria companhia, né? Você tem muita experiência. Então, por exemplo, eu fui basicamente boa parte da minha vida trabalhei no oeste do Paraná, mas subi para o Cerrado. Fui conhecer o Cerrado, fui gerenciar a Goiânia, aí eu ia até Balsas do Maranhão, ia para Luiz Eduardo Magalhães, ia para Jataí, Mineiros, Rio Verde, ia para Uberaba, Uberlândia, né, o Mapitobá. Então isso dá para a gente uma experiência e abre a nossa visão comercialmente sobre o mercado agro brasileiro. E em um determinado momento da sua vida, você pode querer voltar para sua família. Isso é uma coisa normal. Todos querem, todos gostam. Hoje, por exemplo, estou aqui em Curitiba. Estou com a minha mãe com 95 anos de idade, estou olhando minha mãe, mas eu estou numa fase de vida diferente da do menino que está de AT, que está começando. Então, quando às vezes as pessoas vêm pedir para mim assim, Esgoda, me ajuda a entrar no mercado aí e tal, papapá. Pô, como é que eu vou te ajudar a entrar no mercado se você fala que você não quer sair de Maringá? Complicado. Vou procurar alguma coisa para você? Pode ser, né? Mas restringe,
né, bastante, né, a oferta, e mesmo até os próprios RHs das companhias, quando você está restringindo a sua mobilidade, eles já dão uma torcida de nariz e tal, diz, pô, mas será que é isso mesmo? Será que é isso que esse menino pode servir para a empresa e tal, né? Então, primeiro ponto, né, mobilidade. Eu acho que se você sonha em ter um crescimento nas empresas aí, pode ser revenda, pode ser cooperativa, pode ser fornecedor, você tem que ter mobilidade. Porque se você tiver numa revenda muito grande, numa cooperativa muito grande e for crescer dentro dela, consequentemente vai acabar em algum momento você sendo transferido de um lugar para outro. Isso é a coisa mais normal do mundo, né? Eu já falei em vários episódios meus, entrevistas aí que quase nunca tive uma cozinha planejada, né? Porque sempre que a gente estava montando uma cozinha, tinha que desmontar para ir para outro lugar. Mas essa foi a vida, e assim vamos tocando. Então, o que que eu queria dizer? Primeiro lugar, mobilidade. Segundo lugar, olha, moçada, é o que todo mundo fala, é sangue no zóio, cara. É sangue no zóio. Você tem vontade de querer vencer, cara. Não só ser AT ou ser RTV. A gente na área comercial, cara, a gente não tem horário. A gente não é funcionário público que trabalha das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6. Nós não temos horário para trabalhar, nós não temos dia, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. E é lógico que tem épocas que você está muito mais tranquilo. Mas como é que você vai pegar e viajar, por exemplo, no carnaval, trabalhando no oeste do Paraná, sendo que 90% das vezes, durante o carnaval, o pessoal está plantando milho safrinha, cara, e você vende semente de milho, meu irmão. O cara está plantando seu material, você vai para a praia. Não tem explicação. Então depois você vai tirar teu período de folga. Então, o que que eu digo, né? O italiano tem um termo, um ditado que ele diz tem que ter voia, né, cara? Tem que ter vontade, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Mobilidade, segundo ponto, tem que ter vontade. E o terceiro ponto, você tem que se tornar um especialista naquilo que você está fazendo, meu irmão. Você tem que estudar muito, estudar, estudar, estudar para poder ser diferente. Você não pode se limitar somente ao conhecimento da faculdade, porque quando a gente sai da faculdade, não é que isso é uma falha da faculdade, é que o curso de agronomia ele é tão amplo que quando você precisa ser mais específico, nos falta conhecimento. Então nós precisamos estudar mais, precisamos estudar, estudar, estudar. Quando você falar de doença de soja, por exemplo, você detona. Pô, falou de doença de milho, você sabe. Falou de praga, falou de cigarrinha, falou de percevejo, você entende. Falou do ferrugem asiática, você entende. Manejo de erva daninha, você entende, né? É esse o AT, o RTV, que o agricultor que nos interessa vai parar para escutar. É aquele cara que estuda, é aquele cara que tem comprometimento, que tem vontade, que tem sangue nos olhos, né? E você, AT. Se hoje você está me escutando e você já é um AT, um trainee, um AGD de alguma empresa, entenda o seguinte: vá na veia do seu RTV, vá na veia e diga, cara, eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você me diga o que eu tenho que fazer para sair de AT, se é que você quer sair de AT, né? O AT, ele é o primeiro que chega na revenda, na cooperativa, né? Ou na empresa dele. Se a empresa abre às 7, 15 para as 7, ele está lá. Vamos, moçada, vamos trabalhar, vamos correr, vamos atrás. Ele é o primeiro que chega, é o último que vai embora. Ele tem que estar ligado no 220, também tem que se tornar analítico. Tem muitas empresas que até distribuem uma carteira de clientes para esse AT, para esse trainee. Então, estude essa carteira de cliente, entenda se é essa carteira de clientes mais efetiva. Bote um planejamento, né? Então, para você ser um ser humano de sucesso, tem três pontos que são fundamentais. Primeiro, eu tenho que entender como é que as coisas funcionam. O que que a empresa espera de mim, né? Espera que eu faça isso, isso, isso e aquilo. Ok, eu estou com as funções, o job description, né? Aqui na minha frente, o que que eu tenho que fazer, certo? E agora como eu tenho que fazer, né? Então você vai se planejar. Então você entende como as coisas funcionam, no mercado que você está, você se planeja e daí você executa. Toda profissão de sucesso ela tem que passar por isso, né? Entende como as coisas funcionam, se planeja e depois executa. E por isso, moçada, que eu estou iniciando,
né, um projeto diferente. No próximo domingo, agora, às 10 horas da manhã, né, hoje é terça-feira, essa conversa vai ao ar na quinta. Eu vou estar iniciando uma conversa com um pouco mais de 20 jovens, né, que querem vencer, e eu vou explicar como funciona o trabalho que eu vou fazer com eles para desenvolver essas pessoas, para que eles sejam, né, pessoas de sucesso dentro da sua expectativa, cada um na sua expectativa, né? Então nós vamos fazer treinamento de vendas, gerenciamento de território, né? Eles vão estudar, né? Então eles vão ter aí 11 módulos para eles estudarem, né? Para dar uma pincelada básica, principalmente em cereais, né? Soja e milho. Esses meninos vão, se entrarem na companhia que a gente vai oferecer eles para o mercado, eu tenho certeza que eles vão se colocar, né, e vão buscar algo que eles estejam buscando. É, Eles vão, né, receber mentoria comigo por pelo menos 6 meses, porque eles não podem dar errado. Estou com 63 anos de idade e não posso indicar alguém para o mercado que não vai dar certo. Então a gente vai fazer que nem o pai fazia com a gente para andar de bicicleta. Segurava atrás da bicicletinha, ia empurrando, ia soltando até que a gente estava andando com as próprias pernas. Esse é um trabalho diferente que eu vou fazer e que vai me dar muito prazer. Vai me dar muito prazer em trabalhar com isso, né? Então, se você é AT, se você é trainee, se você é um AGD, escute esse bate-papo de novo e, se tiver interesse, vem comigo. Ainda tem algumas vagas. Um grande abraço para vocês, fique com Deus e, se gostaram, deixe o teu joinha aí. Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do Spotify, do YouTube, para você que gosta do agronegócio e está comigo em toda quinta-feira com Esgoda. Grande abraço.